Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 13 de agosto, retorno aí do feriado. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, parte de baixo aqui do vídeo. Você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixando as notificações devidamente ativadas e aproveite ao máximo todo o conteúdo aqui do canal. Na análise de hoje eu vou falar do Ibovespa, mini índice, depois mini dólar, na sequência PTR4, Vale 3, VEG 3, B3CA3, BBDC4, BRKM5, PRIO 3, POSI 3 e TOTS 3. Vou começar pelo Ibovespa, mas antes de mais nada eu vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, se essa análise de fechamento ela costuma ser útil para você de alguma forma, ou em termos aí de leitura do mercado ou em termos de aprendizado, agradeço de imediato. Então vamos lá, Ibovespa, dia positivo, alta de 1,14%, ameaçou voltar para baixo da média, mas já se recuperou, superou a máxima já do pregão de segunda-feira, um pregão ali espremido por conta do feriado. Tivemos aqui Ibovespa no pregão de hoje quase superando ali a máxima da sexta-feira. De qualquer forma, qual é o cenário? O viés é mais de alta. Comentei isso até aqui dentro do meu Instagram, @dvinvest. Acompanhe lá os stories, o feed, enfim, todas as postagens que tem lá, focando muito na questão de aprendizado, enfim, tentando colaborar de alguma forma também pelo Instagram. Então aqui tinha comentado, o viés é um pouco mais de alta, só que não é algo tão relevante para cima. Quando eu olho para o gráfico semanal, vejo ainda correção um pouquinho mais lateral aqui já durante 4 semanas. O mercado está fraco para subir por enquanto. Então vai ser importante o Ibovespa trabalhar acima dessa região aqui de 113.400, que está aqui acima, a 114.400. Acima dessa região torna-se um pouco mais relevante a movimentação para cima, mas mantém seu viés de alta para gerar a quebra dessa expectativa dentro do que eu comentei até dentro lá nos stories e lá nos stories do Instagram hoje. Teria que voltar para baixo dessa região aqui para ter algo mais negativo. Enquanto se mantiver aí acima da média, principalmente, fica um cenário mais positivo para o Ibovespa no curtíssimo prazo. E aqui seguindo agora para mini índice. No mini índice, no gráfico de 60 minutos, nós tivemos uma boa recuperação, movimento forte para cima, batendo em zona aqui de resistência, bateu lá e está gerando uma correção, ou seja, se abrir subindo o próximo pregão, gerando sinal de fundo ascendente no G60, vai ficar mais para se buscar operações de compra. Gráfico de 10 minutos, buscar aí fundo ascendente para cima da média móvel de 13 períodos, e melhor ainda se for um pouquinho mais para cima, esse fundo já for mais para cima ali dos 115 mil pontos, seria mais relevante ainda as sinalizações de alta para entrar comprando mini índice no próximo pregão. Abriu caindo e passou a gerar topo descendente para baixo da média móvel exponencial 13 períodos, para baixo do preço de fechamento do pregão de hoje, reforça a chance maior de buscar a operação de venda no mini índice. Mas nesse momento, pelo fechamento do pregão de hoje, fica um pouquinho mais enviesado para operação de compra, principalmente se confirmar aí uma abertura positiva no próximo pregão. Uma sinalização de fundo ascendente aqui no gráfico de 60 minutos. No dólar, nós temos um dia de hoje que foi lá em cima, volta aqui para baixo, fecha, está vindo para fechar com queda aí de em torno de 0,5%. Segue ainda com a possibilidade de ter uma correção um pouquinho maior aqui, mas sem nenhum sinal ainda declarado, né? A correção foi pequena aqui, então não dá para se esperar algo muito longo para cima, é isso que o dólar está sofrendo nesse momento. E ainda fica com essa chance de ter esse movimento aqui, ou mesmo mais lateral, média móvel se aproximando mais do preço. No gráfico de 60 minutos, pancadaça para baixo, nessa penúltima, na verdade quase penúltima hora de pregão, veio para baixo dessa região, que é algo mais negativo em termos de manter um viés mais de compra. Abriu caindo, foca em buscar a operação de venda pelo gráfico de 10 minutos, através aí de topo descendente, por exemplo, de topo aqui descendente, através de topo descendente abaixo desse patamar aqui de 5.523, para focar em operação de compra, fundo ascendente acima da média móvel exponencial de 13 períodos, se abrir subindo o próximo pregão, e não exigindo tanto para cima no primeiro momento no dólar, mas enfim, gerou fundo ascendente, subiu, lateralizou, pivô de alta, continuou focando em operação na ponta compradora até que o mercado trave aí, por exemplo, em cima de uma zona de resistência importante,
Que o primeiro nível importante é nas 538, o segundo nível importante 559. Após isso, vamos falar aqui da PTR4, que no pregão de hoje apresentou uma alta de 1,06%, perdendo a mínima do pregão anterior. Então, tecnicamente, o ativo está dentro de um processo de correção. Por mais que tenha sido de alta, enquanto não voltar aqui para cima, a expectativa seria ter ou um movimento lateral ou um movimento de baixa. Essa seria a expectativa. Para quem estava comprado e saiu aqui nessa perda de mínima, saiu da posição comprada. Para quem saiu comprado, eu deixaria o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Se eu pegar o gráfico de 60 minutos, vai ficar mais claro que a mínima de hoje é um fundo bem definido no G60 em cima de uma zona de suporte, de um gap de alta. Então, colocaria aí nos R$ 29,07 o stop de uma posição comprada em PTR4. E para abrir uma nova compra, eu aguardaria um processo maior de correção, o teste da média móvel 13 períodos ou a aproximação ficar bem próximo da média e gerar um sinal de alta na sequência. É o que encaixaria melhor para uma compra, ou mesmo uma lateralização maior de número de candles e depois um pivô de alta também. A média, nesse caso, a média tenderia a ir se aproximando do preço. A Vale 3 no dia de hoje apresentou uma queda mais forte de quase 3%, perdendo a mínima do pregão anterior. E dentro do que eu falei até também nos stories lá no Instagram, que ficaria um pouquinho mais para aguardar um processo de correção na Vale 3 em busca de alguma compra de swing trade. Essa correção começou de forma forte. Vamos ver se ela alivia a correção aí nos próximos dias, nos próximos pregões e gera algum sinal de alta aqui de fundo ascendente no gráfico diário. Ideal que isso aconteça até já na próxima semana, ou seja, que a quinta e a sexta-feira seja ali mesmo que fraquinho para baixo ou mesmo de alta, mas gerando ali máximas descendentes para favorecer uma compra de fundo ascendente acima da média móvel 13 períodos nos próximos pregões a partir de segunda-feira na Vale 3. Então, nesse momento, o principal suporte da Vale, média móvel 13 períodos agora, depois o gap que vai de 77,27 a 77,06. O próximo ativo a ser falado, a VEG3, ativo que foi selecionado dentro aqui do Instagram, @dvinvest. Então tem aqui a seleção que você pode voltar lá qual ativo que você quer que vá para análise de fechamento pregão. A VEG3 foi a escolhida. E olha só que interessante, a VEG3 ela vinha aqui na tendência indefinida, quando ela perde aqui esse fundo. Só quando ela volta para cima da média, que é o candle de hoje, inclusive para cima de um topo ali para trás, que era uma resistência, já é um sinal mais relevante de ter algo mais para cima, olhando até para o gráfico semanal, de poder vir a buscar essa região aqui. Ó. Que região é essa? Tem um nível de resistência R$ 43 praticamente, depois passando ali por uma resistência um pouco mais relevante de 44 a 44,40, faixa de desafio para essa ação. Então, por enquanto, apontando mais para esse patamar. Opa, Dalton, então eu já entro comprando aqui. Eu não entraria comprando aqui porque o movimento é mais longo para cima, começou daqui desse ponto, e está se aproximando muito dessa região de topo. Eu prefiro, mesmo que passe um pouquinho, eu prefiro aguardar no próximo movimento de recuo, seja para baixo, seja lateral, para planejar uma compra com a melhor relação risco-retorno em termos de swing trade. E se eu tivesse posicionado no papel em termos de curto prazo, eu trabalharia com stop abaixo da mínima do candle de hoje, em R$ 38,71. B3SA3, ação que está trabalhando aqui, que fechou o pregão em alta de 5,94%, a ação vem na tendência de baixa, que aí gera aqui um topo abaixo da média, como aconteceu aqui, caiu, só que agora reverteu esse topo. Só que ainda continua abaixo de níveis importantes de resistência. Mas já é um sinal de enfraquecimento da tendência de baixa. Não gerou no fundo no semanal, apesar de ter várias semanas já caindo sem nem tocar na média, então isso vai favorecendo a ter algo para cima. Quem abriu compra de qualquer forma no sentido de rompimento desse topo, o stop fica pelo menos abaixo da mínima desse candle de hoje, lá nos R$ 12,09, tentando pegar algo para cima e logicamente olhando mais para cá, para a região dos R$ 14,00, onde tem vários topos nessa faixa de preço. Tem desafio antes? Tem um desafio aqui mais próximo e mais relevante, R$ 13,23 até depois R$ 13,39. Então, mudaria o stop daqui em que momento? Depois que tiver pelo menos mais 2 pregões, aí sim poderia tirar o stop daqui e colocar o stop abaixo da mínima do último pregão. Lembrando que B3 continua dentro da tendência de baixa de curto a médio prazo, olhando para o gráfico semanal, podendo ter um processo de correção sim, em busca ali da média, que está na casa dos R$ 14,00, que é justamente essa faixa aqui de preço.
Depois disso, vou falar aqui de BBDC4, que no pregão de hoje gerou um candle de reversão chamado de martelo. Aqui dentro do canal no YouTube existe um vídeo de aprendizado falando sobre esse padrão de reversão dos candles. Martelo também existe um post lá no meu perfil no Instagram também falando sobre o martelo. Movimento para baixo, sinalização de martelo, só que é uma sinalização para baixo da média, não gera uma relevância tão grande no primeiro momento, mas se fosse para arriscar algo, seria uma das opções, uma compra aqui, sendo mais agressivo, um perfil mais arrojado, stop aqui embaixo, tentando pegar aqui um movimento de subida de 3 a 10 candles nesse ativo. Resistência imediata em cima da média, por volta dos R$ 20,74, e acima disso já é essa faixa de resistência que vai de R$ 21,30 até um patamar de R$ 21,58. Seria a principal faixa de resistência para BBDC4. Tendência, na minha opinião, indefinida ainda no curto prazo. Tendência de alta será retomada se romper justamente os 21,58. Braskem, BRKM5, bela alta no pregão de hoje de quase 4%, 3,9%, mas tendência indefinida também. Vê que tenta gerar fundo ascendente, gerar pivô de alta, não consegue, volta aqui para baixo, tenta cair, não consegue, enfim, abaixo da média ainda, travando ali em cima da média. Nada muito relevante nesse momento. Eu, de forma simples, se fosse buscar alguma operação de compra de swing trade nesse ativo, eu ficaria olhando para a entrada acima desse nível de preço aqui, que é uma região ali por volta dos R$ 60,40, que é bem por aqui assim, ó. Ou seja, volta para cima das médias e depois gera alguma sinalização de alta aí, de fundo ascendente, de pivô de alta no gráfico diário, favorecendo buscar compra para o fechamento desse gap aqui de baixo, que é uma zona de resistência lá dos R$ 65,70 a R$ 66. Antes a resistência mais relevante, 60,78 até o patamar de 62,11. Quem está comprado de alguma forma trabalharia com stop abaixo da mínima desse fundo que foi gerado aqui, dessa sinalização de subida gerada no pregão de hoje. Então o stop ficaria em R$ 55,99 se a compra é de swing trade, se a compra é de curto prazo. Depois disso eu vou falar de Prio 3, que terminou o pregão de hoje com queda mais acentuada de 3,02%. Perdendo a mínima do pregão anterior, que seria um dos pontos onde colocaram um stop de proteção de lucro, já mencionado inclusive aqui também, dentro dos stories que eu compartilhei de ontem para hoje, no Instagram, você pode seguir aí facilmente no @dvinvest. Perdeu essa mínima aqui, aumentou a probabilidade de se ter um movimento para baixo ou um movimento lateral, ou seja, não entraria comprando. Se tivesse comprado no swing trade, colocaria um ponto de stop aí de proteção de lucro, teria sido acionado no pregão de hoje. E para abrir uma nova compra aqui embaixo, igual a Petro que eu falei já, se voltando mais próximo da média, testando a média melhor ainda, se gerar fundo ascendente, é o que precisa acontecer na Prio 3, na minha opinião, para abrir uma compra no papel. Depois disso, vou falar de POSI 3, que no dia de hoje gerou uma bela alta de 7,12%, mas a tendência pelo gráfico diário continua sendo a tendência de baixa. Vai enfraquecendo a tendência? Sim, voltando para cima da média. Mas ainda tem bons desafios pela frente para gerar a retomada, pelo menos a mudança dessa tendência. Precisa gerar primeiro um fundo ascendente, depois um pivô de alta. Gerar um fundo acima desse fundo anterior para mudar a tendência do gráfico diário. A tendência do gráfico semanal também é uma tendência mais de baixa. Resumidamente seria isso aqui, fazendo algo resumido. E aqui o cenário mais positivo para compra na POSI 3 seria o preço retornando para cima ali da média de 13 períodos, para cima de um patamar de R$ 11,60 a R$ 11,90. Então, de maneira geral, não compraria o papel, e se tivesse comprado, o stop ficaria abaixo dos R$ 9,92. Lembrando, quando eu falo que não compraria, não é que o papel não vá subir, apenas que não encaixa agora dentro da minha metodologia uma compra de swing trade nesta ação. Ponto positivo é ela ter superado a máxima da semana anterior, que aí isso reforça um pouco mais a chance de ter essa recuperação, de poder se aproximar da sua próxima zona de resistência, que está aqui em torno dos R$ 11,36, um ponto ali mais testado, até a região da média do móvel lá do gráfico semanal, que está em torno dos R$ 11,56, R$ 11,60. O próximo ativo a ser falado aqui é TOTS 3, que terminou o dia também bem, assim como a POSI 3, que teve uma boa alta, que também teve uma alta boa de 4,87%, mas também aqui permanece dentro de uma tendência de baixa.
A TOTS 3 anula a tendência de baixa do gráfico diário, que é a tendência de curto prazo, se oscilar acima da máxima desse topo. Ou seja, se houver um movimento do preço aqui que venha para cima dos R$ 36,77. Inclusive, acima das médias é onde mais me interessaria para compra de fundo ascendente nesse papel, acima dessa região aí dos 36,50, por exemplo. Ou ela vem aqui, oscila acima desse patamar e dá uma parada, fica aqui um movimento mais lateral e depois gera pivô de alta, também seria outra forma de comprar a TOTS 3 em termos de swing trade. Nesse momento não vejo uma compra no papel. Se ficar enrolando ainda aqui nos próximos pregões, daria até para pensar em arriscar uma operação de venda de topo descendente, um topo abaixo do topo anterior. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Um grande abraço e até a próxima.